Senhora Presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu venho à tribuna na noite de hoje para tratar de um assunto que hoje foi tratado por diversas vezes por vários dos colegas e das colegas que me antecederam e que diz respeito à conjuntura política, especialmente à questão, ao tema da reforma política. Naturalmente que não houve nas manifestações de rua faixas que pediam a reforma política ou discursos que pedissem a reforma política nessa forma em que ela se coloca, se apresenta ou que é rotulada. No entanto, ela esteve ali presente o tempo inteiro, quando a população exigia mais direito de participação, maior poder nas decisões do governo, das instituições, quando dizia não à corrupção, quando cobrava o fim de privilégios. Portanto, a reforma política ali estava presente. E eu entendo que a presidenta Dilma foi bastante competente em captar esse sentimento que havia nas ruas, bem como aliar a isso o entendimento sobre os problemas de governabilidade que hoje vivemos no parlamento brasileiro. E não foi por outra razão que, ao tratar do tema da reforma política, ela fez a proposição de que a população, o povo, tivesse a oportunidade de, entre os temas mais importantes que compõem uma mudança do sistema político partidário eleitoral brasileiro, se manifestarem diretamente fazendo essa escolha. Daí veio a ideia do plebiscito, que foi condenado por alguns de forma muito veemente, mas por uma razão muito concreta, porque as elites desse país, as forças conservadoras, não há o interesse de que haja uma manifestação concreta da população, especialmente nesse momento em que muitos apoiaram as manifestações de rua, mas sempre com um pé atrás, que fique por aí, que não avance mais, que não entre em temas que possam representar instabilidade, principalmente econômica, para o Brasil. Eu entendo que o plebiscito seria a melhor forma de se fazer essa consulta e de se iniciar um processo de reforma política. Aliás, eu ainda defendo essa ideia, embora sabendo que o resultado não poderia valer para as eleições de 2014, ainda que valessem para 2016, mas certamente seria um primeiro passo, um passo importante, um passo sintonizado com o desejo das ruas, que é o desejo de participação. Infelizmente, parece que não será possível nem para essa condição. O que nós temos visto até agora é um conjunto de iniciativas para debater reforma política que tem produzido as coisas mais diferentes, algumas delas até estapafúrdias. Hoje eu tive a oportunidade de ver nos jornais que uma comissão que vinha se reunindo a partir de uma decisão da Câmara teve o brilhantismo de decidir, por exemplo, que não se faz mais necessária a emissão de recibo quando se tem arrecadação de recursos de campanha, ou propondo que aqueles que tivessem tido suas contas eleitorais reprovadas pudessem participar do processo eleitoral naturalmente. Eu entendo que esse é um sentido que vai exatamente contra o que todo mundo está querendo. Pode-se até dizer que existem situações em que as coisas acontecem sem dolo,
Mas certamente eu acho que não é esse o momento adequado de nós resolvermos essas pequenas imperfeições. Agora é a hora de nós resolvermos os grandes problemas. E é por isso que nós temos que trazer o debate da política para o Congresso Nacional, para o Senado Federal. E temos que começar pela discussão do sentido maior que é a democracia, o direito de todos se organizarem, se expressarem, se representarem, mas com o mínimo de condições de igualdade. Hoje, na sociedade brasileira, nesse sistema eleitoral que nós temos, para se conquistar um mandato, não vou nem falar de governador ou presidente da República, mas de deputado estadual, de deputado federal, de vereador, de senador, são necessários enormes gastos de campanha, captados, recursos esses captados fundamentalmente na iniciativa privada, porque a parte pública do financiamento que há hoje é extremamente limitada, e todos nós sabemos aqui, mais do que ninguém, que essas contribuições, elas não são feitas sem algum tipo de interesse. Seja o interesse de ter uma porta aberta para, no momento que for necessário, ter a defesa de interesses legítimos dentro do parlamento ou dentro de um governo, seja para aqueles que têm identidade ideológica com determinados candidatos reforçarem as suas concepções, mas seja também, e lamentavelmente, em larga escala, aqueles que o fazem para obter do poder público benesses que possam criar-lhes condições diferenciadas na disputa de obras públicas, na prestação de serviços ao setor público. Portanto, o tema do financiamento público de campanha, do financiamento, eu não vou nem falar de financiamento público, ele é extremamente importante. Não adianta se fazer discussão de perfumaria, se deve ou não manter coligação proporcional, se deve ou não manter 2 ou 1 suplentes para os senadores, se deve, enfim, tomar-se tal ou qual decisão sem que se debata o tema do financiamento das campanhas eleitorais. Todos sabem que o PT tem uma posição, eu diria até histórica, na defesa do financiamento público das campanhas eleitorais, por entender que é esse modelo o que permite uma melhor condição de igualdade entre todos os contendores, é a que garante que aqueles cidadãos que não conseguem reunir influência política sobre os financiadores de campanha possam participar dessa disputa. No entanto, eu entendo que o PT precisa ter a dimensão e a compreensão de que nem sempre aquilo que é a melhor alternativa é aquela que é possível. Hoje, eu defendo, obviamente que se o meu partido mantiver essa posição, votarei fechado com o financiamento público exclusivo. Mas entendo que o PT, que o parlamento, que a sociedade brasileira deveria hoje abraçar integralmente a proposta que está sendo apresentada pelo Movimento contra a Corrupção, movimento este que foi o grande responsável pela implantação da ficha limpa quando apresentou um projeto popular, um projeto de iniciativa popular há alguns anos atrás. A proposta do movimento é a de que nós tenhamos um financiamento misto, uma parte pública, como é hoje, que os partidos são financiados com recursos públicos, o fato de que a utilização dos horários eleitorais em rádio e televisão são feitos porque há uma concessão pública e que esses gastos são recompensados
no caso as empresas, recebem isenções tributárias. Portanto, nós teríamos esse sistema e teríamos um financiamento privado apenas de pessoas físicas, inclusive com limites. Certamente que isso já seria uma verdadeira revolução nesse país. Alguém de sã consciência acredita que as empresas, a maior parte das empresas, financiam campanhas porque gostam de participar do jogo político, simplesmente? É justo que quem não vota seja o principal responsável pelo financiamento das campanhas eleitorais? Portanto, eu acredito que essa é a proposta que pode, nesse momento, contar com o apoio da sociedade, sensibilizar os partidos políticos. Nós teríamos redução de gastos de campanha, maior transparência, financiamento dos partidos, condições de igualdade para uma disputa eleitoral e, efetivamente, o compromisso do eleitor com quem ele acredita. Sim, o eleitor financiando o candidato ou financiando o partido político. Haveria um fortalecimento dessa relação entre partido, candidato e eleitor. E assim nós inibiríamos fortemente o poder econômico que predomina e prospera hoje nas disputas eleitorais e no relacionamento com os governos. Pois bem, esse é um dos pontos fundamentais. Outro ponto é exatamente o modo de eleição, o sistema eleitoral. Aí, mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores defende uma ideia que é bastante consistente, creio que é a melhor ideia, que é a da votação, do voto proporcional em lista previamente definida. No entanto, hoje, essa ideia não consegue encontrar guarida na sociedade, exatamente porque predomina hoje uma visão em que o partido não deve ser o depositário da confiança dos eleitores, mas sim as pessoas, os candidatos. Isso é um equívoco político, é um equívoco histórico, mas é a realidade dos fatos. Assim, portanto, eu acho que ao invés de nos apegarmos de forma absoluta a essa ideia do voto proporcional com lista fechada, poderíamos abraçar também a ideia do movimento contra a corrupção, que defende um sistema misto, em que se vota na legenda, mas se tem o direito de escolher o candidato daquela legenda que é merecedor do nosso voto, em uma eleição que se faz em 2 turnos. Nós teríamos, a partir daí, o fortalecimento dos partidos. Nós teríamos, a partir daí, a condição de minimizar a influência dos partidos de aluguel. E nós teríamos, ao mesmo tempo, a possibilidade de dar ao povo a oportunidade de escolher aqueles que, dentro daquele partido, podem melhor representar a população. Portanto, eu entendo que essa é uma outra bandeira que o PT deveria abraçar, ao lado de continuar defendendo outras muito importantes. O avanço na representação das mulheres no parlamento, a criação de condições para que as cotas que existem hoje não sejam somente cotas de candidatas, mas que sejam cotas de parlamentares. Dentro dos candidatos eleitos pelos partidos, haja uma proporção de mulheres que venham efetivamente a usar os espaços existentes no parlamento. Temos que discutir também esse tema da coligação proporcional. Obviamente que ele não é tão importante quanto o tema do financiamento, mas é importante também. Hoje no Brasil, por conta da existência do mecanismo da coligação proporcional, nós temos visto a proliferação de partidos que não têm ideologia, que não têm programa político e que, como muitos dizem hoje, compram parlamentares
e depois vendem o tempo de televisão e rádio que eles possuem. Isso precisa acabar. E uma das medidas mais importantes, além da fidelidade partidária, é a medida de nós extinguirmos as coligações proporcionais. É verdade que partidos ideológicos podem ser prejudicados com isso. Eu cito aqui explicitamente o Partido Comunista do Brasil, o Partido Verde e outros que talvez não tenham ainda apostado na força das suas siglas, do seu projeto específico, mas que poderão continuar a sobreviver, porque o fim das coligações partidárias pode ter a contrapartida da criação das federações partidárias. Essa sim, uma aliança que não é uma aliança de ocasião, uma aliança que se faz no momento da eleição. É uma aliança que tem que ser nacional, que ela tem que existir durante a eleição, mas tem que existir também posteriormente à eleição, na ocupação dos espaços no parlamento. Com pontos assim, eu entendo, senhora presidenta, que nós estaremos dando alguns passos importantes. São pequenos passos, mas eu creio que são passos importantes para que nós possamos continuar a aperfeiçoar a democracia brasileira. Nem sempre é possível se obter tudo. E é com essa concepção, na ideia de que é possível conseguir alguma coisa melhor do que nós temos hoje, que eu tenho defendido e vou defender, ainda nessa semana, na reunião do Diretório Nacional do meu partido, que nós abracemos a maior parte das teses que o movimento contra a corrupção, capitaneado pela OAB e tantas outras entidades, vem defendendo em termos de reforma política para o nosso país. Por último, quero defender, para concluir a minha fala aqui, também a extinção do voto secreto. Eu creio que o parlamento brasileiro precisa dar à opinião pública uma resposta às demandas por transparência. O povo quer saber como os seus representantes votam. Portanto, temas como a cassação de parlamentares não deve ter o voto secreto. Temas como a votação de vetos não deve ter o voto secreto. Temas como a votação de diplomatas não deve ter o voto secreto. Eu reservaria o voto secreto para duas situações: para a eleição, para a escolha, para a indicação de ministros do Supremo ou do Procurador-Geral da República, por razões óbvias. Por razões óbvias. Até para manter a independência e autonomia do parlamento e dos parlamentares. E manter também a votação em relação à composição da mesa dos trabalhos. Até porque, pelas mesmas razões que o eleitor conquistou o voto secreto. Mas esse parlamento, no meu modo de ver, senhora presidenta, precisa dar também essa resposta à população. Se nós conseguirmos no segundo semestre, independentemente de essas regras valerem agora, que não valerão, mas valerem para 2014 ou até mesmo para 2018, se nós conseguirmos isso, nós teremos dado um passo gigantesco para melhorar a cultura política do nosso país. Eu peço a Vossa Excelência para ouvir a parte do nobre senador Sérgio Souza. Meu caro senador Humberto Costa, eu sou o relator da emenda constitucional número 20, que trata deste tema, e também sou o relator da resolução número 8 do Senado Federal, que trata da extirpação do voto secreto para a eleição da mesa do Senado e também das comissões. Já entreguei meu relatório na Comissão de Constituição e Justiça, a resolução, aguardando ser pautada, e seria muito bom se nós pudéssemos avançar amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, votando essa resolução. Concordo com Vossa Excelência. Apresentei um voto para nós não termos votação secreta em nenhum momento. Mas ouvindo vários colegas, já está aqui no plenário, inclusive, a PEC número 20 de 2013,
com um interstício quebrado, com um calendário especial já aprovado, assinado pelos líderes, e nós estamos prontos para votar isso já no início logo após o recesso que vamos ter aí nos próximos dias. Precisamos fazer isso. Eu acho que não é nem porque a sociedade está pedindo, eu acho que nós precisamos moralizar um pouco e dar a transparência das nossas ações ao cidadão brasileiro é importante. O cidadão ele quer saber como se posta o seu representante, seja nesta casa, seja na Câmara dos Deputados. Se não todos os votos abertos, eu acho que realmente é um pouco temeroso nós avançarmos para tanto, apesar do que o meu voto foi para nós fazermos voto aberto em todas as circunstâncias. Mas podemos avançar, podemos construir aqui nesse plenário um consenso e avançar para nós aprovarmos essa proposta de emenda constitucional ainda esse ano, e que possa a Câmara também fazer o mesmo e fazer valer já para o ano seguinte. Eu acho que o Congresso Nacional tem dado grandes passos e precisa dar mais esse em favor da transparência. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, que tem se destacado aqui nessa casa, não apenas pela sua competência, mas pela posição claramente democrática que sempre defendeu e que se expressa nos relatórios que Vossa Excelência fez em relação a esses temas. E eu quero dizer que pode contar com o meu apoio, estarei lá na Comissão de Constituição e Justiça amanhã e estarei a seu lado para votar essas proposições. Apenas faço essas duas ressalvas que eu creio que nós precisamos, de fato, levá-las em consideração para que também não deixemos que as prerrogativas do Parlamento possam vir a ser comprometidas, né? Mas eu já falei demais, temos ainda alguns companheiros e companheiras aguardando. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência e pretendo voltar no momento adequado para nós fazermos esse debate, que eu acho que é muito importante para o fortalecimento da democracia no Brasil. Muito obrigado. Cumprimento.